Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje estou aqui com uma convidada que quem já passou na clínica já conhece, mas quem não conhece, né, vou pedir para você se apresentar, tá? Tudo bem? Eu sou a Thalita, sou uma das enfermeiras da clínica. E hoje a gente vai conversar de um assunto que eu acho que tem certeza... Acho que tem certeza é ótimo, né? Que eu tenho certeza que toda tentante, pelo menos, já ouviu falar essa palavra, né? Que é o tal do folículo. Isso. Então, às vezes, é comum, né? A gente tá fazendo ultrassom, conversando, mas é folículo? É óvulo? Mas o que é isso? É cisto, não é? Então, hoje nós vamos entender o que são esses folículos, né? Isso mesmo. E assim, quando a gente fala na contagem de folículos, né, a gente vai entrar um pouquinho mais pra frente nesse assunto, é uma forma da gente conhecer um pouco mais da reserva ovariana, né? Mas pra entrar nesse assunto, tá, o que são os famosos folículos? Então, os folículos, eles são estruturas que abrigam os óvulos, né? A gente chama a casinha do óvulo, geralmente lá na clínica. Eu costumo falar bolsinha. Na verdade, eu falava bexiga, porque pensa, gente, é uma bolinha que tem líquido e um óvulo ali dentro. Então, eu sempre falo uma bexiguinha, uma bolsinha. Isso. Mas a casinha é mais fofo mesmo. Então, basicamente, é a estrutura que tá guardando ali o óvulo, né? Tá? Isso mesmo. Então, por isso que quando a gente conta os folículos, teoricamente, indiretamente, a gente tá contando os óvulos, né? Isso mesmo. A gente faz essa contagem e é legal, tem uma curiosidade. A gente já nasce com mais ou menos 1 a 2 milhões de ossos. Olha só, porque é interessante a gente pensar nisso, né? Porque assim, a gente nasce com esse tanto, só que aí na hora que a gente vai lá fazer ultrassom e fala, nossa, que bom, você tem 10. Aí você fala, ai, gente, mas eu nasci com 1 milhão, 2 milhões, né? O que aconteceu? E basicamente é assim, a gente, né, mulher, a gente forma os nossos óvulos todos de uma vez. Isso eu acho que as pessoas não sabiam, né? Não. Vocês veem que a natureza pega pesado com a gente, né, tá? Porque os nossos óvulos estão ali com prazo de validade. Espermatozoide, eu sempre falo isso, tá sempre renovando, né? Isso mesmo. Então, quando a gente é bebê, na barriga da nossa mãe ainda, pensa, gente, a nossa mãe gestou o óvulo que vai ser o neto dela. Não é? Então, quando a gente é bebê, a gente tá lá formando. Nesse momento, teoricamente, é onde a gente nasce com esse 1, 2 milhões de óvulos, né? E ao longo da vida, é como se eles tivessem prazo de validade, né, tá? A gente não interfere nesse sentido, né? Não interfere. Nem quando a gente usa anticoncepcional, que não economiza, nem quando a gente induz a ovulação, que não gasta esses óvulos. Né? E é legal você falar isso, porque é uma coisa que é muito comum mesmo, né? Às vezes a pessoa fala, mas gente, como que eu tô gastando a vida inteira, nunca ovulei? Pra onde que eu mandei esses óvulos, né? Até no tratamento, às vezes as pessoas falam, eu vou fazer o tratamento, vão acabar meus folículos, né? Porque eu já ouvi várias pacientes falando assim, mas doutora, eu já estimulei tudo, o que eu vou fazer agora? Vou estimular de novo? Como, né? E na verdade a gente usa o uso daquele mês, né? Porque é importante a gente falar dessa diferença de folículo e óvulo, né? Então assim, o folículo é a estrutura que tá guardando o óvulo ali dentro e o óvulo é o nosso gameta mesmo, né? A célula que vai ali encontrar com o espermatozoide. Só que a gente tem folículos em vários estágios, né? Então, assim, quando a gente olha lá naqueles atlas de embriologia... Gente, eu vou contar uma curiosidade. Uma das coisas da faculdade tem matéria de embriologia. E na minha época, na matéria de embriologia, a gente tinha que desenhar os tecidos. Aí você tinha que começar a desenhar o óvulo, todos os folículos, em todos os estágios. Tudo rosa e roxo, porque é a coloração. Então, toda vez que eu falo disso, eu lembro lá da aula de embriologia, lá do primeiro, segundo ano de faculdade. Então, a gente tem folículos em vários estágios, né? E a nossa reserva mesmo, assim, o nosso estoque de óvulos, ela tá naqueles folículos lá iniciais. São folículos que a gente não vê a olho nu. Se a gente fizer um corte no ovário e for olhar no microscópio, aí a gente vê aquela mesma estrutura que eu desenhava, né? Mas olhando no ultrassom, a gente não consegue ver.
E quais esses que a gente vê, então? Por que a gente conta esses? Porque esses que a gente conta são daquele estágio que a gente chama de antral. Ele recebe esse nome de antral porque ele tem líquido ali dentro, né? Ele forma um antro ali dentro. E é isso que faz ele ser visível no ultrassom. Então, a gente conta esse grupo ali de folículos, mas não significa que a gente só tenha aquele grupo, né, tá? Ao longo dos ciclos, aqueles outros iniciais também vão se transformando de antrais e dali pra frente, né? Isso mesmo. Aí a gente consegue ver no ultrassom, como a senhora falou, esses antrais, que eles medem mais ou menos de 2 a 10 milímetros, né? Então, aí, toda vez quando a gente vai verificar a reserva, faz a contagem, a gente consegue medir, o médico mede todos os folículos ali antrais que aparecem no ultrassom e, porventura, outros que estiverem maiorzinhos ali também. E isso que você falou do tamanho, eu já vou até me antecipar um pouquinho no assunto, porque eu acho que é muito legal da gente falar. Assim como eles têm a classificação de antes, eles têm a classificação de depois, né? O antral é uma passagem desse caminho, né? Mas quando o folículo vai crescendo mais, então mais do que esses 10 milímetros, ele já não é mais antral, ele é um folículo dominante, né? Isso. E parece uma coisa muito técnica, muito teórica, mas isso é importante, porque quando a gente fala em avaliar, por exemplo, reserva ovariana, o que importa é a contagem dos pequenos. Isso. Né? Mas uma confusão que é muito comum também da gente ver é essa questão de, eu fui contar folículo e o médico falou que tinha tava lindo, tava 20 milímetros. E, na verdade, são objetivos diferentes, né, tá? Porque se você quiser até explicar um pouquinho essa questão de contagem de folículos versus os ultrassons para acompanhar a ovulação, né? Isso, quando a gente vai iniciar o tratamento, a gente tem que... o mais importante são os menores, para a gente poder usar o estímulo para fazê-los crescer, para a gente conseguir captar os óvulos. Então, os pequenininhos, os antrais, a gente vai avaliar se todos estiverem do tamanho, como classificados como antrais, né? Aí a gente consegue fazer o início do tratamento. Então, nesse primeiro ultrassom de contagem, estando todos do tamanho dos antrais, né, dentro desse parâmetro, aí a gente inicia a estimulação. Aí os outros que já começam a crescer, eles aparecem durante o tratamento, depois de tomar medicação. Então, lá mais ou menos para o 4º, 5º dia, né, de estimulação, eles já começam a se diferenciar, aparecerem diferentes no ultrassom pra gente. A gente começa já a enxergar o folículo, né, a bolinha lá no ultrassom um pouquinho maior, até eles ficarem do tamanho adequado para fazer a coleta de óvulos. Eu sempre falo, assim, quando a gente vai fazendo os ultrassons de controle de ovulação, eu falo, agora você consegue ver, né? Porque antes parecia que era meio imaginário os folículos, né? Sim. Porque 10 milímetros, 2 milímetros é um negocinho pequenininho de nada, sim, né? Aí vocês, com toda a experiência, vão lá passando o transdutor, dá pra ver assim, muito pequenininho. E aí depois eles começam a ficar visíveis, bonitos no ultrassom. Aí depois dá pra pôr o 3D, fica colorido. E essa diferença é importante também da gente falar, porque é igual você falou, eles vão crescendo, né, vão diferenciando, só que aí eles já não refletem mais a contagem da reserva, né, eles vão refletir a resposta ou ao seu ciclo espontâneo, se você não estiver induzindo, né, a ovulação, ou a resposta aos remédios que a gente tá usando, né. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente pede, por exemplo, um ultrassom, e aí a paciente fala assim, não, doutora, mas esse ultrassom eu já fiz. Eu até fiquei acompanhando. Eu fiz ultrassom no 5º dia, no 8º, no 10º, e cresceu ovulei, foi ótimo. Tudo bem, esse é um ultrassom que a gente chama de controle de ovulação, né? Ele serve pra gente ir assistindo o seu ciclo e vendo aquele folículo que era antral, crescendo até ele ovular, né? Agora, o ultrassom da contagem de folículos, ele não é um ultrassom seriado, ele é um ultrassom feito uma vez só, preferencialmente no começo, né, do ciclo. Isso. Porque é no começo do ciclo que a gente tem os pequenininhos, né, tá? E aí é essa contagem que a gente vai usar como base para a reserva ovariana. Mas, falando dessa questão da reserva, é importante a gente falar que ele é um dos marcadores, mas não é o único, né? Isso, não é o único. Tem que avaliar junto com outros exames, né, doutora? Então, às vezes, a gente pede o FSH, o AMH, que é o antimilleriano, para unir as informações e conseguir dar uma previsão e um diagnóstico, né? Até porque esses folículos, a gente chama de ciclo menstrual, porque realmente a gente tem ciclos todos os meses, né? Parece redundante, mas é porque, assim, os folículos desse mês são dos outros meses vão ser outros folículos, né? E esse recrutamento, essa sensibilização deles
vai variar. Então, vão ter meses onde a gente vai ter contagem um pouco menor, meses onde a gente vai ter um pouco mais. Então, se a gente, às vezes, tem uma única avaliação, a gente pode ou se superestimar ou, às vezes, subestimar a reserva ovariana, né? Isso. E a gente leva em consideração também o histórico, né? Então, assim, a idade, cirurgia ovariana, endometriose, porque tudo isso vai impactar, né, no que a gente espera da reserva ovariana, né? Eu lembrei até de um caso, né? Saindo um pouquinho dos folículos, mas falando de reserva ovariana, né? De uma paciente que eu atendi, porque, como você falou, um dos marcadores é o FSH, né? E aí você falou e eu lembrei dessa situação. Só pra a gente situar, o FSH é o hormônio que, entre aspas, né, manda o ovário trabalhar. Então, se o ovário consegue trabalhar bem, ele pode se manter em níveis mais baixos no começo do ciclo, porque ele é um hormônio que, por ser do ciclo menstrual, ele varia bastante, né? Então, normalmente, quando a gente vai dosar o FSH, a gente dosa no começo, né? E se ele tá alto no começo, é uma pista de baixa reserva, né? Ou seja, poxa, o ovário tá precisando de muito estímulo para fazer o mesmo trabalho. Então, talvez alguma coisa esteja acontecendo. Só que eu fui atender uma paciente, checando os exames antes da consulta, eu vi um FSH, acho que estava 100 ou mais de 100. E assim, para vocês terem noção, isso é bem alto, né? Um valor acima de 9, 10 já acende um sinal de alerta de que tá um pouco mais alto. Na hora que eu olhei 100, falei, nossa, né? Puxa, talvez seja uma baixa reserva, mas vamos ver. E aí fui chamar ela para conversar. Você lembra que fase do ciclo você tava? Não lembro, não sei se era menstruação, se não era. E aí, quando a gente foi fazer a ultrassom, ela tinha um monte de folículo. Ela foi até doadora de óvulos no tratamento que ela fez. Porque aquele FSH que ela dosou em outra fase. E o FSH, ele vai aumentar mesmo em algumas fases do ciclo, né? Então, é o que você falou, a gente tem que contextualizar essa questão da reserva ovariana, né? É, isso mesmo. E aí, quando a gente fala, né, em contar os folículos para avaliar a reserva ovariana, a gente falou, é um ultrassom só e que normalmente a gente faz no início do ciclo, né, Tá? Isso mesmo. Então, a gente orienta sempre a fazer esse exame entre o primeiro e o terceiro dia da menstruação, né? Dá para fazer em outros momentos, mas não é o ideal. O melhor é fazer no comecinho mesmo, pra gente conseguir encontrar todos os folículos pequenininhos, né, para avaliar. E o que é considerado uma boa contagem, doutora? Essa é a pergunta de, acho que 1 milhão não, essa não vale tanto, mas essa é bem... o óvulo é o mais valioso, né? Assim, a gente não tem um número mágico, né, do ideal. A gente sabe que uma contagem abaixo de 5 a 7 é um dos critérios que a gente usa para baixa reserva ovariana. Mas um fator, a gente falou muito de contextualizar, né, e a contagem também a gente tem que contextualizar, principalmente pela idade, né? O que a gente vai esperar para uma mulher de 30 a 35 não vai ser uma mesma coisa que a gente vai esperar para uma mulher depois dos 40 anos, por exemplo, né? Então, a gente fala ali numa média por volta de 8 a 11 folículos, né? Somando os 2 ovários desses folículos pequenininhos, mas isso varia bastante, né? A gente tem que saber a idade, se tem, né, o histórico de cirurgia ovariana ou não. Então, a gente vai entender outros fatores para poder entender o que essa contagem significa, né? Então, valores abaixo de 7 acendem um sinalzinho de alerta para uma baixa reserva, assim como valores muito altos, né? Então, por exemplo, uma contagem acima de 20 pode ser um sinal de um possível, por exemplo, ovário policístico, né? Mas uma coisa que eu sempre gosto de frisar quando eu falo isso uma coisa é ter aspecto no ultrassom de ovário policístico, outra coisa é ter síndrome do ovário policístico, né? A gente vai falar disso, não lembro se já falou ou não, mas a gente vai falar, se não falou em outros episódios, mas é muito comum, às vezes, a pessoa pegar o laudo, aí olha lá, aspecto policístico, meu Deus, eu tenho ovário policístico, aí já marca a consulta, eu vi que quem tem ovário policístico não engravida, e na verdade, a gente está olhando um marcador, mas tem mulheres que têm esse tanto de folículo, ovulam todos os meses, vão engravidar espontâneo, então a gente tem que olhar sempre o conjunto, né? E uma coisa que eu acho legal da gente falar também, a gente tá falando, que o melhor momento é no início do ciclo, e aí eu tenho certeza que vocês já estão pensando assim, tá, no início do ciclo eu tô menstruada, eu sangro pra caramba, você tá me falando que eu tenho que ir lá fazer um ultrassom? Porque tá todo mundo acostumado assim, marquei ginecologista, menstruei, puxa, vou ter que remarcar, né? Porque não vai dar. Porque realmente, quando a gente vai num ginecologista pra rotina,
a gente vai para fazer exame especular, né? Que é aquela da coleta do Papa Nicolau. E realmente, nesses casos, o sangramento pode dificultar o exame. Mas no ultrassom, nesses casos, não, né? E aí eu queria que você falasse, tá? Assim, o que as pessoas podem esperar, além desse desconforto, né? Da menstruação. Não, dá essa sensação estranha, né? De, tô menstruada, como é que faz e tal. Não tem problema. A gente tá, assim, a equipe já é acostumada a fazer ultrassom nesse momento. Já tá todo mundo familiarizado com isso. A gente tenta proporcionar o maior conforto possível, né? A gente fica feliz, né? Fica feliz, porque quando fala tá na no momento consulta, certo. Menstruei hoje. Nossa, maravilha! É verdade. E assim, não demora muito, o ultrassom leva mais ou menos de 10 a 15 minutos. E aí o médico também já pode passar o resultado na hora, né? Explicar e já passar a contagem ali, orientar se tem mais algum outro exame para fazer junto, para conciliar as informações. Ou seja, né, o objetivo, né, é que esse ultrassom seja feito, né, quando a gente faz para avaliar a reserva ovariana, por um profissional, preferencialmente especialista, né, justamente para poder dar essa orientação que você falou, né? Então, assim, entender o que significa isso. Às vezes você vai olhar, eu tenho tantos folículos, tá, e aí, né? Então, receber já essa orientação, né? Será que a gente precisa complementar essa avaliação de reserva ovariana com algum outro exame? Ou se você estiver pensando em fazer um tratamento, será que teria algum tratamento que é mais indicado? Porque isso é até uma coisa que a gente não falou, mas a contagem de folículos ajuda a gente até a guiar para qual tratamento a gente vai e o que esperar, né, tá? Isso. Porque, teoricamente, quanto mais folículos, melhor a resposta, né? A estimulação. Então, a gente usa, por exemplo, esses critérios de reserva ovariana para definir. Será que dá para ser mais conservador no tratamento, já que a reserva ovariana tá normal? Ou não, a reserva ovariana tá reduzida. A gente não tem como investir tanto tempo de reserva ovariana em um caminho mais conservador. Então, isso já, quando você conversa, né, com um profissional, você já consegue ter essa informação. E é por isso também que essa avaliação faz parte das consultas, né, que a gente faz na clínica. Isso é importante. E é diferente quando você faz na clínica de reprodução também, justamente porque você tem um profissional especializado nisso que vai poder te orientar tudo isso. Não que o outro profissional não possa fazer, mas não é de rotina fazer essa contagem, orientar sobre isso diretamente. Então, por isso que é diferente fazer na clínica de reprodução. E eu acho que é por isso também que, às vezes, as pessoas estranham, né? Porque quando vai marcar consulta ou quando chega na consulta, a gente fala, faz um ultrassom. A pessoa, não, mas eu fiz ultrassom tem 2, 3 dias, tá aqui meu lado, vou fazer outro, porque é um exame chato, né, gente? Pra fazer todo dia. Mas é por isso, né, tá? Porque as avaliações são diferentes. Então, ter um ultrassom recente não substitui a contagem, né? Porque é o que você falou, assim, a contagem, ela não tá no laudo padrão de todos os ultrassons, né? O ultrassom que a gente faz, entre aspas, de rotina, que eu não gosto muito desse termo, mas assim, quando a gente faz um ultrassom transvaginal fora desse objetivo da reserva ovariana, a gente quer saber o volume do útero, se tem mioma, se não tem, se tem cisto no ovário ou não. Mas não é a rotina contar os folículos, né? Isso. Então, por isso que uma avaliação não substitui a outra, né? Bom, acho que a gente conseguiu explicar finalmente o que são esses folículos, né? Por que a gente precisa contar esses folículos, o que a pessoa pode esperar do dia desse ultrassom, da contagem de folículos, né? Uma coisa que eu lembrei agora, né? Normalmente, a gente faz esse ultrassom por via transvaginal, mas a gente consegue avaliar por via abdominal também. Eu lembrei porque a gente estava falando do que esperar, de sangramento e tudo mais, né? Em alguns casos, a gente pode olhar via abdominal também. O que acontece é que o ovário, normalmente, ele vai estar mais próximo lá da parede da vagina do que da parede abdominal, né? Então, a visualização por um exame transvaginal tende a ser um pouco melhor, mas não necessariamente a gente não possa fazer, né? Às vezes, pacientes com ímen íntegro que queiram avaliar a reserva, a gente consegue avaliar também, né? Agora era isso, gente, que eu tinha lembrado para falar, mas se vocês tiverem ficado com alguma outra dúvida ou quiserem sugerir perguntas, temas, vocês vão mandando mensagem, direct pra gente. A gente vai colocando os temas na programação pra gente conversar. E manda esse episódio, né, para aquela pessoa que você sabe que tá preocupada com a reserva ovariana, que sempre tem essa dúvida, né, do que é folículo, o que é óvulo, qual que é o momento para fazer ultrassom menstruada. Então, eu espero que a gente possa ter ajudado a levar um pouco mais de informação e tranquilizar quem tem o pedido desse exame na mão para fazer, né, tá? Isso mesmo. Obrigada, viu, pela sua presença, que você volte muitas outras vezes. E se vocês não viram o episódio da Thalita dos remédios, vocês voltem lá para assistir também, gente. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!